Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Walt Disney. Oi, gente, eu sou a Marli Zei e hoje nós vamos produzir a nossa indinha. Então, vamos trabalhar. O índio sempre representa a natureza, né? Então, a índia vai ficar descalça. Então, eu resolvi fazer os dedinhos dos pés e também das mãozinhas. Então, eu estou começando pelas mãozinhas, estou marcando, né, onde eu quero fazer a distância, né, dos dedinhos, onde eu vou costurar. E eu encho só a mãozinha. E eu começo colocando a agulha na divisão entre o dedão e a mãozinha para esconder o nó. E dali eu consigo passar a linha, né, para os risquinhos, né, marcados onde nós vamos fazer os dedinhos. Tem várias maneiras de se fazer esse trabalho, né, dos dedinhos, das mãozinhas e dos pezinhos. E tem um outro vídeo que eu vou mostrar mais para frente com outro detalhe que eu gostei até mais do que esse para passar para vocês. Mas agora vamos voltar aqui para indinha. Então eu passo por dentro a linha, prendo entre o dedão e a mãozinha para esconder o nó. Faço um pontinho de segurança para a linha não sair. E aí eu passo a linha de um lado para o outro. E dou a volta e vou pelo lado de trás finalizar, né, a marca do primeiro dedinho. E isso eu faço na mãozinha toda e também no pezinho. Eu puxo bem e dali eu volto com a agulha para o próximo risquinho, para formar o próximo dedinho. Às vezes a linha embola um pouquinho. Eu detesto linha curta, gente. Me dá agonia toda hora ter que ficar tirando e pondo linha da agulha. Então eu gosto de linha de preguiçoso mesmo. Pego a linha comprida, mas às vezes ela embola e tem que ter paciência. Então antes de fazer, né, cada pontinho aí, eu vou marcando, prendendo a linha, né, com alfinete para ela não sair do lugar, até eu puxar bem e ficar marcado aí o vinco do dedinho. Aí eu posso soltar o alfinete que a linha não sai do lugar. Essa, como eu falei, é uma maneira de fazer os dedinhos da mãozinha. E depois eu encerro, voltando entre o dedão e a mãozinha, para dar o acabamento por ali, porque aí o nozinho some, né, para não ficar evidente, não aparecer mesmo. Então, fazendo dessa forma, o nozinho some completamente. Eu dou duas voltas, né, duas laçadas na linha para ficar bem firme. Puxo e volto com a agulha no mesmo lugar ali, entre o dedinho da mão e o dedão, entre o dedão e a mãozinha, para esconder o nó. Definitivamente. Aí saio com a agulha em qualquer lugar e corto a linha. Fica perfeitinho, super bem acabado. Mas como eu disse, tem uma outra forma mais segura de fazer esse trabalho. Como eu vou deixar a indinha de pé, eu fiz uma meia solinha aqui de papelão e vou colocar, eu deixo a parte do calcanhar aberta e coloco essa meia solinha para dar firmeza no pezinho, para a índia ficar de pé sem tombar, né? Sem ficar inclinada, sem correr o risco de cair.
Então, antes de começar, eu coloco essa meia solinha, coloco umas gotinhas de cola de silicone para fixá-la no lugar, né? Não correr o risco dela sair e ficar torto o pezinho. Aí eu preencho a ponta do pezinho, né? Onde vão ser feitos os dedinhos com plumante. E faço da mesma forma que eu fiz na mãozinha. Eu começo com a linha por dentro do pezinho. É sempre bom marcar primeiro, né, os dedinhos no lugar certinho, pra gente trabalhar com segurança, né? Eu sempre marco. Fico mais tranquila para fazer o trabalho, sem correr o risco de ficar torto, fora do lugar. É uma forma de garantir a qualidade do trabalho, né? A arte, o artesanato exige muito isso. Então, comecei passando a linha por dentro e agora eu vou seguindo na orientação dos risquinhos que eu fiz para fazer os dedinhos, né, bem certinhos, sem correr o risco de deixar torto. Aqui já é uma outra forma de fazer. Na mãozinha eu dei o pontinho, lacei a linha e finalizei no pontinho, depois passei para o seguinte. Aqui eu estou fazendo como se fossem pespontos, né? Ou ponto atrás, né? Para poder fazer com perfeição cada risquinho de cada dedinho. Essa é uma outra maneira de fazer, dá um pouquinho mais de trabalho, mas também fica perfeito. A primeira é mais comum, mas dependendo da linha que você usar, não traz muita segurança, porque corre o risco da linha sair do lugar. Então, essa maneira de fazer, com certeza não sai. Mas, como eu já falei, no próximo vídeo, né, num outro vídeo, mais pra frente um pouquinho, eu vou mostrar uma outra maneira que foi a que eu adotei definitivamente para mim, até vir uma melhor, para continuar fazendo esse trabalho dos dedinhos das mãos e dos pezinhos. Aqui eu dou acabamento jogando a linha para trás, de volta no calcanhar, por onde eu comecei, e arremato atrás do pezinho, no calcanhar. Agora nós vamos fazer a maquiagem da Indinha. Essa tinta, gente, é a tinta para tecido, para seda, que é a Aquarela Silk. Ela é bem líquida, então tem que tirar o excesso do pincel para poder trabalhar com ela, porque senão ela escorre, abre no tecido e mancha tudo. Eu preferi trabalhar com ela porque ela é bem suave e ela não deixa o tecido durinho, e não era, né, o que eu queria aqui. Eu queria que ficasse tudo bem delicado, bem suave. Então, bem pouquinho, molha bem pouquinho o pincel, tomando cuidado, se vier demais, tinta demais no pincel, tira o excesso, para não correr o risco de borrar. Eu amo trabalhar com essa tinta, eu faço tudo com ela. Nossa, é uma maravilha. Mas como ela é muito líquida, tem que tomar alguns cuidados.
Tem vários tipos, né, de maquiagem que os índios usam, né, de marcas, né, próprias deles, que eles criam, né, é uma forma de identificação. E eu escolhi uma e estou fazendo aqui. Eles têm alguns pontinhos na testa, alguns pontinhos embaixo dos olhos. Então eu peguei aquela que eu achei mais graciosa aqui para bonequinha e apliquei. E ficou bem bacana. Em cima do nariz parece, um dos desenhos que eles fazem, parece uma águia, né? O símbolo de uma águia. E eu achei bem bacana, então resolvi fazer esse desenho na minha indinha. E agora nós vamos colocar o cabelinho. Então eu fiz com uma distância de 10 centímetros, eu fiz 110 voltas, costurei ao meio e não abri os fios porque eu vou juntar para fazer a franjinha. Eu quis fazer uma franjinha reforçada, então eu deixei dobrada, depois eu corto e acerto. Porque eu queria ela bem cheinha. Índio sempre tem bastante cabelo, né? Eu acho lindo o cabelo de índio. E essa linha, ela fica lisinha. Essa aqui seria difícil fazer cachinhos com ela, porque ela é bem lisa. Deve ter poliéster no meio. Ela já é um pouquinho antiga, então eu não tenho mais o rótulo. E aí, ó, o que eu faço? Eu abro os fios e passo cola e dobro em cima, que é para reforçar a quantidade da franjinha. Aqui eu fiz 180 voltas, costurei um lado mais curto que o outro, porque primeiro eu colo, né, uma parte na cabecinha dela e o restante eu deixo solto, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu sempre ajeito primeiro o cabelinho na cabecinha, para não ficar fora do lugar, um lado mais comprido que o outro, né? Um lado mais cheio que o outro. Aí depois eu passo cola e prendo o cabelinho. Eu sempre começo pelo meio, depois vou para as laterais.
E está preso o cabelinho na cabecinha da Índia. E agora eu vou acertar as pontas na parte de trás, igualando a parte de baixo com a de cima. Ela já está com a calcinha, ficou muito legal. E agora nós vamos começar a colocar a sainha e o restante dos acessórios. Eu passo um pouquinho de cola na frente para ela não sair do lugar, né? Não subir, porque eu fiz ela bem acinturadinha. Eu queria mesmo que ficasse aparecendo a barriguinha, o umbiguinho dela. Aí eu vou prendendo nas laterais e depois na parte de trás. E fecha a sainha. Agora nós vamos colocar a parte de cima, né? Que é um topzinho ou um colar comprido, né? Tem várias denominações aí. Porque as índias usam aqueles colares grandes, né, cheios de apetrechos e cobrem, né, de certa forma o seio. Então eu quis fazer assim, né, com as peninhas para cobrir o seio da indinha. E aí eu colo, reforço, né, para ele ficar bem firme, eu colo na altura dos ombros. Agora vamos colocar as tornozeleiras. Ai, ficou muito fofa essa indinha. Amei fazer esse trabalho. Aliás, eu amo tudo que eu faço, né? Mas cada um que eu faço, parece que eu amo mais que o outro ainda. A tornozeleira é só prender atrás, né? Porque não tem curvas para que possa sair do lugar, então é só dar um pontinho de cola atrás. Eu fiz o bracelete também. E aqui, quando eu estava tingindo, eu falei bracelete. Esse cordão é para fazer as pulseiras, né? Eu fiz para os 2 bracinhos. Então, eu fiz uma tira de sutache de cada cor, trancei. E agora eu prendo com uma mini peninha, né? Para formar aí a pulseirinha da Índia. Aquela mini peninha que eu fiz de 1 por 2 era para fazer as pulseirinhas da Índia. Aqui eu prendo, né, fecho a volta e deixo um centímetro e meio de cordão, e aí eu destranço, né, para ficar aparecendo uns pingentes. E faço isso dos 2 lados,
e está pronta a nossa Indinha. A lenda da Índia Potira conta que ela tinha um grande amor, mas esse grande amor teve que lutar numa guerra provocada pelos brancos. Infelizmente, ele morreu. E a Índia Potira, sentada à beira do rio, chorava muito, chorava de soluçar essa dor dessa perda. Mas era um amor tão puro, tão verdadeiro, que essas lágrimas se transformaram em pedrinhas de cristal.